vim aqui rapidinho só pra te falar de uma experiência que eu fiz pessoal, usando a técnica pra lembrar da lista de compras. E realmente funcionou, só que quando eu fui fazer, eu já tinha passado por outras técnicas fora essa. E uma delas é o Palácio de Memórias, ou a técnica de Locke. Se você já assistiu aquele seriado da Netflix, Border Town, que tem aquele investigador, acho que é Kari Sorioni, é o nome dele. Ele usa essa técnica pra lembrar de detalhes que ele vê ali na cena do crime. E ele costuma fazer, por exemplo, ele vê ali as evidências, né? Ele chega na cena do crime e aí ele olha pra alguma coisa e aí ele aponta pra alguma parte do corpo, né? Normalmente fica aqui pro rosto, sempre tem por a testa, algum lugar assim. E aí, a hora que ele volta lá pra delegacia, que ele vai analisar as provas, as evidências, ele lembra, né? Ele toca de novo no lugar e aí ele lembra dos detalhes, como se ele tivesse ido lá de novo. Como se ele tivesse voltado a fita do que aconteceu, só que dentro da cabeça dele. E essa técnica é conhecida como técnica, né, o método Locke, L-O-2-C-I. E também conhecido como Palácio de Memórias, que nada mais é que você imaginar a planta de um lugar que você conhece com a palma da sua mão, que você conhece muito bem, como por exemplo a sua casa. Aí você olharia como se você fosse olhar para a planta da sua casa de cima para baixo, como aquelas plantas de folheto de apartamento que normalmente vem, né, o desenho ali de como que os cômodos estão divididos. E aí o que você vai imaginar? Cada cômodo você vai guardar uma informação na sua cabeça. Então você vai mentalizar, por exemplo, a sala da sua casa e qual informação que você vai guardar lá. E aí, não funciona. Para algumas pessoas, simplesmente imaginar um post-it na parede da sala falando escrito alguma coisa que você tem que lembrar, funciona. Para outras pessoas é complicado e aí elas precisam usar as técnicas de imaginação que a gente já viu até aqui. E uma das técnicas de imaginação, que assim, é a básica e que é a base de todo esse programa de melhoria da memória, é você usar a sua imaginação pra dar vida aos itens que você precisa lembrar e conectar esses itens como numa história muito bizarra, muito louca, tipo aquelas histórias que criança conta que não tem pé nem cabeça, que é tão ridícula que você acaba lembrando de tão absurda que é. Porque você vai gerar uma emoção. Se for engraçada, de preferência se for alguma coisa que invoca uma emoção positiva, você vai lembrar também muito mais fácil. E também se for alguma coisa que vai trazer uma experiência desagradável, que vai causar um sentimento desagradável, você vai lembrar. Ou, se você não acredita, aquele trauma de infância. Por que você lembra? Faz mais de 20 anos, faz 84 anos, e você ainda lembra como se fosse ontem. Por quê? Aquilo causou um impacto emocional negativo muito grande. E as emoções negativas costumam ter mais força do que as positivas, mas da mesma forma que você lembra do pior dia da sua vida, pode ter passado décadas, você ainda lembra com detalhes, você também lembra do melhor dia da sua vida, o dia que aconteceu aquela coisa maravilhosa, que você só de lembrar, você já fica feliz de novo, é o tipo de coisa que você gosta de lembrar quando você tá tendo um dia ruim, um momento ruim, passando um nervoso, por exemplo. Por quê? Porque invocou alguma emoção positiva forte o suficiente pra você lembrar disso, mesmo depois de tanto tempo. Então, o que você vai fazer? Você vai criar esses elementos também pra você lembrar do que você precisa. E aí, o que eu fiz na prática? Porque eu acho que vai ficar mais fácil de entender eu explicando o que eu fiz do que ficar aqui explicando a parte da teoria. Depois a gente encaixa aí a parte da teoria. Então, assim, eu tinha a lista do mercado. Não era uma lista muito grande, mas era uma lista até extensa, né? Na verdade, eu tenho a mesma lista do supermercado, eu tenho salva aqui no meu aplicativo do TiqueTique. E aí, eu reutilizo a mesma lista, né? Eu vou pro mercado, vou marcando lá as coisas que eu já comprei. E aí, quando chega a época de ir no mercado de novo, como eu sempre consumo mais ou menos as mesmas coisas, então eu vou lá e desmarco as coisas que eu vou precisar, pra garantir que eu não vou ficar comprando o que já tem, que não precisa, e que, né, se eu precisar, esse mês eu vou precisar comprar alguma coisa diferente, a mais, aí eu só adiciono na lista, me poupa muito tempo. E eu vou marcando eu tenho uma lousinha que eu fiz com papel contact preto, e um giz, e aí as coisas, conforme vão acabando, eu vou marcando lá, depois eu só passo pra essa lista. E aí, basicamente, eu só vou desmarcando os itens que eu preciso comprar e que tá marcado lá como que eu comprei, né? Que eu já comprei da última vez. Isso me poupa muito tempo. E aí, eu fiz essa lista, né, de novo. E o que eu imaginei? Eu sempre, não é sempre, mas
com muita frequência, quase todos os meses, quando eu vou fazer minha compra do mês, eu vou ao mesmo supermercado. Então, eu meio que eu sei decor a ordem dos corredores. E aqui na minha cidade, os mercados são grandes. No interior, que os mercados são menores, às vezes tem menos corredores, vai ficar ainda mais fácil. Mas se você pegar um Extra, um Carrefour, esses mercados grandes pra caramba, se você vai com frequência, você acaba decorando mais ou menos o que tem em cada um. E aí, o que eu fazia antes de conhecer essa técnica? Eu ia passando, mentalmente, na hora que eu ia fazer minha lista, eu ia passando, lembrando da ordem dos corredores, o que tinha em cada corredor, e aí eu ia anotando as coisas que eu ia precisar de cada corredor. E aí, na hora de fazer a compra também, muitas vezes eu passava pelo corredor, eu pegava o que eu precisava, porque eu lembrava dos itens daquele corredor que eu ia precisar, e esquecia de marcar na lista. Aí, na hora que eu tava passando no carrinho, que eu ia lá conferindo as coisas que eu comprei, e vez ou outra eu tinha que voltar lá pra pegar uma outra coisa que eu esqueci, ou que não deu pra trazer na mão, porque às vezes eu deixo o carrinho num canto, vou fazendo, aí eu vou lembrando, vou indo, na hora que eu vou ver, eu tô carregando um monte de coisa na mão e preciso voltar pra pegar o carrinho. Lembrar onde eu deixei o carrinho também é importante. Enfim. E aí é onde que entra essas duas técnicas. Então, primeiro eu comecei, né, dessa última vez, eu resolvi botar em prática a técnica, porque pra experimentar uma coisa diferente, né? A minha técnica já funcionava relativamente bem, mas eu queria experimentar uma coisa diferente. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a imaginar os corredores de novo, que já, de certa forma, é o palácio de memória. Então, o palácio seria o mercado, os cômodos são os corredores no supermercado. E aí, eu comecei a imaginar usar essa técnica aí, né, do supermercado, que é imaginar os itens da lista de forma, né, bizarra. Então, eu comecei pela área do hortifruti, que era mais fácil. Na verdade, era porque tinha menos itens. Aí eu falei, vou começar por onde tem menos, né? Então, eu sempre gosto de pegar batata doce. Aí eu imaginei as batatas de tamanho de, tipo, o mercado, né? Coloquei a imagem do mercado ali e a batata doce crescendo e ficando de tamanho gigantesco. A batata doce, a batata branca, aí eu imaginei ela já frita, né, pra lembrar que a batata, na verdade essa seria a batata inglesa, né, mas enfim, só pra facilitar. Ali já fica perto dos ovos, eu já imaginei os ovos de tamanho gigante, ou uma galinha. Bacon, que fica ali, né, junto do hortifruti, já fica o pão e fica a parte de onde fica bacon, linguiça. Eu normalmente pego esses itens, eu imaginei eles todos gigantescos, tipo, encostando no teto, estourando o teto, porque imagina, se você visse uma coisa dessa de verdade, não teria como você não prestar atenção, você não lembrar daquilo. Era o tipo de coisa que você vai tirar foto, contar pros amigos, depois ninguém vai acreditar. Não, você vai tirar foto pra provar a hora que você for contar pros amigos, porque ninguém vai acreditar. Eu não iria acreditar em mim mesmo, imagina outra pessoa. E aí já ficou mais fácil. E aí eu comecei a fazer isso com os outros itens. Imaginei, por exemplo, a batata rolando e batendo lá no vidro do requeijão. Aí o requeijão vira com perninhas, bracinhos, com cara, né, personificado. Pulou pra fora da geladeira. E aí eles foram, né, em grupinho, foram lá, um ao outro, até passar por todos os itens. Aí a hora que acabaram os itens de freezer, eles todos entraram no carrinho. O carrinho foi para um outro corredor. E aí, no corredor, por exemplo, de grãos, eu imaginei ali a aveia, a granola, por exemplo, brigando com o cereal, né? Porque eu sou saudável, você tem açúcar. No café, eu imaginei um café, eu até assim, imaginei o cheiro do café com pãozinho e tal. E aí eu fui fazendo isso com todos os ingredientes. E por fim, quando eu fui ver, primeiro que eu comecei a dar risada, né, com os absurdos que eu comecei a imaginar, mas aí eu lembro da lista até hoje. Aí fala, mas você já lembrava mesmo, porque é coisa do seu costume. Sim, mas eu fui fazer esse teste algumas horas depois, né, de ter imaginado isso, eu fui tentar escrever a lista, né, de novo, sem olhar nos itens que eu ia precisar. E depois eu comparei a lista original com essa lista, usando essas técnicas do Palácio de Memória com a técnica de usar a imaginação. E realmente, eu acertei, tipo, quase toda a lista. Os únicos itens que eu não lembrava foram itens que, na verdade, eu tinha anotado depois que eu já tinha feito essa primeira lista, que foi vindo, assim, na mente que eu ia precisar. E aí eu acabei não indo no mercado, então não fez muita diferença, mas ajudou muito. Eu acho que eu lembrei pelo menos um 80% da minha lista. Dos itens que eu sei que eu iria esquecer, que eu teria que olhar na lista pra garantir que eu não ia esquecer de nada. E aí eu pensei, isso é legal, eu vou experimentar com outras técnicas. E o que eu imaginei, então, fazendo? Por exemplo, eu tinha. Aqui na cozinha eu tinha um monte de coisa que eu precisava fazer. Várias coisas. Eu precisava fazer a comida da semana. Eu precisava separar a salada. Queria cozinhar umas batatas doces que eu tinha comprado que já antes. Assim, elas não estavam querendo estragar. Mas a batata branca, que minha mãe largou, esqueceu uma batata branca lá na fruteira, começou. Sabe aquele cheiro de batata podre? Aí, a hora que eu joguei a batata fora, eu lembrei das batatas doces e falei, vou cozinhar. Já lembrei, né? Vou cozinhar ovo cozido, fazer ovo cozido também. E aí uma coisa foi levando a outra. E aí eu falei, eu vou fazer isso amanhã, porque agora não dá, né? Já era quase de
madrugada, eu não vou ficar aqui na cozinha. Aí eu usei essa técnica, né? Eu imaginei, né, as batatas doces, já eu deixei em cima da pia pra facilitar, mas eu imaginei as batatas doces discutindo com ovos, os ovos, né, todos ali, todo mundo com perninha, com bracinhos, tal, todos conversando. As atividades de casa de limpar, eu imaginei o balde com produto de limpeza dançando enquanto ia limpando o chão, por exemplo. E aí foi muito mais fácil de lembrar que eu tinha que limpar o chão também. Bestas, né? Tô dando aqui exemplos simples, de alguns detalhes, né? Eu não parei meu dia pra planejar tudo isso. Eu ia ter que fazer, eu resolvi. Em vez de anotar que eu ia ter que fazer e evitar de ficar escrevendo um monte de coisa, que às vezes eu escrevo, aí eu mudo de folha, aí depois eu lembro que eu tenho de novo, né? Não fiz naquele dia, e fica aquele, tipo, 4, 5 anotações da mesma coisa. E aí, para economizar papel, economizar caneta, às vezes não dá tempo de chegar perto da caneta, né? Às vezes tô lá lavando louça, não vou sair correndo para anotar alguma coisa. Então, usar a mente para dar esses post-its mentais, esses lembretes, é muito prático, muito útil. E aí eu imaginei coisas do tipo, né? Os ingredientes saindo da geladeira. Eu queria fazer grão de bico com carne moída pra semana. Aí eu imaginei, eu já tinha cozinhado o grão de bico. E aí eu imaginei o grão de bico saindo da geladeira, junto com a carne que tava descongelando, entrando na panela e todo mundo cantando Hey Jude, bem chapado, assim, bem besta. E aí ficou muito mais fácil de lembrar que eu tinha que fazer isso. E aí, lógico, né? Deixar os itens que podem ficar fora da geladeira pra fora da geladeira também ajuda a lembrar do que você tem que fazer. Eu sempre, quando eu tenho essa possibilidade, eu faço, porque não dá pra ficar contando sempre com a memória, né? Nós somos humanos, temos nossas limitações. E tudo que você puder fazer pra ajudar a sua mente, você tem que fazer. E aí, uma outra dica, essa dica eu sempre uso, mas eu nunca, sabia, eu nunca parei pra pensar muito sobre isso. Que é assim, imagina que você tem que ir na rua, igual aqui, eu moro numa rua que tem um comérciozinho local. E aí tem uma lotérica e uma papelaria uma do lado da outra. E na frente tem uma padaria e do lado tem essas casas de tipo 1,99 de produto de limpeza. Aí, o que eu gosto de fazer? Se eu tenho que sair, eu tenho que resolver um monte de coisa, eu tenho que passar na padaria, na lotérica, nesses 4 lugares que eu falei, o que eu gosto de fazer? Como eu normalmente eu vou a pé, né, porque é perto, então eu imagino, eu vou subir por um lado, aí eu vou passar, qual é o lugar que eu vou passar primeiro? É a papelaria que tá primeiro, se eu olhar no mapa. Depois tem a lotérica, aí eu iria atravessar a rua, passar na padoca, depois na lojinha e descer pra ir embora pra casa, né? Já aproveitar fazer um U, assim, uma curva, uma linha reta, né? Em vez de ficar de zigue-zague atravessando a rua, assim, perdendo tempo, passando nervoso, correndo risco ainda de ser atropelada, né? Então, o que eu gosto de imaginar? Eu não pago conta na lotérica, mas se você precisa pagar conta na lotérica, igual, eu uso o Banco Inter, né? Então, se eu preciso passar dinheiro, eu tô com, sei lá, R$200 na minha mão, eu quero passar pra minha conta, eu tenho que fazer um boleto, levar lá com dinheiro, né? E aí eles fazem como se fosse um pagamento pra minha conta e eu tenho que fazer isso, né, com o papel. Aí, o que eu imagino, que eu posso imaginar? O papel ficando gigante, né, com o símbolo do Inter, né, o logo, ele entrando na lotérica. Apesar de que a lotérica fica depois da papelaria. Mas eu tenho que passar na papelaria para poder imprimir para levar na lotérica. E aí, se eu já tenho que pegar alguma coisa na papelaria, eu quero comprar uma borracha nova, que me lembra que eu preciso comprar uma borracha mesmo. Lápis, eu imagino todos eles enormes dançando na prateleira ou, né, enfim, qualquer coisa do tipo. Aí, o papel que imprimi, o boleto, e ele saiu voando e entrou na lotérica. Aí dá o papel, enquanto tá na fila, liga na padaria e pede pra falar com um pão, né? Eu vou comprar um pão com mortadela, que eu gosto. E aí ele liga pro pão, o pão atende, chama a mortadela pra falar que o boleto tá ligando, e ela vem rolando lá da geladeira pra poder falar com o pão, né? Que é o pão com a mortadela. Depois, eu tenho que passar no mercado, por exemplo. O pão mandando tira do miolo
da mortadela e manda mensagem lá pro mercado e, sei lá, eu preciso comprar ovo e leite, por exemplo. Aí imagina o mercado, né, do jeito que você, né, uma foto do mercado de longe, assim, por fora, e o ovo, sei lá, virou um Godzilla gigante e tá lá atacando o mercado, tira o mercado do chão, cobre o mercado, não sei. Esse é o momento que você pode aloprar, que você pode, sabe, ficar doido mesmo. Porque quanto mais doida, ridícula, absurda, chocante, vibrante, colorida, sabe, nada a ver, sem pé nem cabeça, engraçada, assustadora ou irritante for a história, mais fácil vai ser lembrar dos detalhes.